Se você vai fazer o inventário patrimonial e o seu primeiro impulso é ir direto a campo, provavelmente você já começou errado. Neste vídeo eu vou te mostrar porque começar pelo campo é um dos principais erros quando você vai fazer o inventário patrimonial. Vou te mostrar quais as etapas necessárias para que o trabalho não trave no meio. Parece lógico, se eu preciso inventariar, eu preciso ir a campo. Mas na prática é exatamente isso que faz muitas empresas perderem dinheiro e perderem a confiança no trabalho que foi realizado. Olá, sou Fernando Melo, diretor de operações na Saraf. E em mais de 20 anos de atuação, ajudamos empresas a assumir o controle do ativo imobilizado, com segurança, previsibilidade financeira e o mais importante, de forma duradoura. Toda quinta-feira trago aqui no canal insights sobre ativo imobilizado para você que quer sair do ciclo vicioso, da falta de controle, prejuízos, problemas com a auditoria que estão impedindo o crescimento sustentável do seu negócio. Agora bora para o vídeo e fica aqui comigo até o final. Quando uma empresa decide fazer o primeiro inventário patrimonial, normalmente é por um desses motivos. Ou já não confia mais na base contábil, porque não consegue saber onde estão os ativos, não consegue corresponder ao que existe na empresa com o que está lá registrado na contabilidade. Ou vai passar por uma auditoria, ou vai passar por um processo de fusão e aquisição, ou até percebe que está tendo muitas perdas e muitos desvios de ativos dentro da empresa. E aí vem a decisão mais comum, que normalmente vem top-down. Coloca a equipe para fazer o inventário, coloca a equipe para ir a campo e ver exatamente o que a gente tem. O problema é que sem planejamento, a grande chance é que dê tudo errado nesse levantamento em campo. A equipe chega perdida em campo, não sabe o que tem que levantar de dados, não sabe que ativos vão ter que ser inventariados, não sabe onde colocar a plaqueta de identificação do patrimônio, não tem um cronograma claro para saber por onde vai começar e onde vai terminar, e acaba tendo muito esforço, muito desgaste para pouco resultado. Muitos inventários começam e param no meio do caminho justamente por essa falta de clareza sobre os passos do processo de inventário. Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal sobre os desafios do primeiro inventário. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora, se cuidar dos ativos e aprender mais é importante para você, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série Inventário Patrimonial na Prática. Antes da gente mergulhar nesse assunto, vou te fazer um convite. Cada vez que você se identificar com algum ponto, com alguma história, com alguma necessidade do seu dia a dia, comenta ativo nesse vídeo que eu vou te chamar para a gente conversar e ver como que eu consigo te ajudar. Eu garanto que 15 minutos de conversa vai ser suficiente para a gente identificar os pontos de melhoria e te ajudar com os próximos passos. Agora eu vou trazer 3 pontos para que o trabalho de campo não dê errado. O ponto número 1, começar o trabalho de campo sem clareza do resultado que você quer alcançar. Antes de começar o inventário, é muito importante que você saiba o resultado que você quer atingir com aquele inventário. Qual é o objetivo de você estar fazendo inventário? É para localizar bens que estão perdidos? É para fins de auditoria? Você quer fazer um inventário geral para fazer uma reconciliação da sua base contábil? É um processo de fusão e aquisição? Ou o objetivo é a implantação de um novo sistema? Isso acontece muito quando as empresas implantam um novo ERP. Você precisa fazer um levantamento patrimonial completo para ter essa base ajustada no sistema. Ou o objetivo é para apoiar uma rotina de controle do dia a dia dos seus ativos imobilizados. Sem clareza do objetivo do inventário, você corre 2 riscos. A equipe vai a campo e perde tempo coletando informações que não eram necessárias. Ou 2, a equipe vai a campo e não sabe o que fazer e deixa de coletar informações que deveriam ser coletadas. O trabalho no campo vai até acontecer, mas a informação coletada não traz a segurança necessária para que você possa fazer o ajuste da sua base contábil ou do seu patrimônio. Na prática, se a empresa precisa fazer um inventário com o objetivo de conciliar físico com contábil, não adianta só ir a campo
colar uma plaquinha, pegar uma descrição simplificada ou até tirar uma foto. Não vai ser suficiente para fazer uma conciliação. Vai ser necessário pegar uma descrição detalhada, pegar dados técnicos daquele equipamento, a foto sim é necessária, onde ele está instalado, qual que é o local de instalação desse item, quem que é o departamento responsável, o estado de conservação daquele ativo. Muitas vezes é importante você até saber o ano que aquele ativo foi adquirido ou instalado. Então é um conjunto de informações que você precisa para conseguir olhar para sua base contábil e fazer essa conciliação. Vou trazer um exemplo de uma reunião que eu fiz essa semana com um cliente e ele passou exatamente por este ponto. A diretoria não tinha verba para fazer o inventário e decidiu fazer com a equipe interna. E foi lá o time em campo coletar os dados dos ativos. Ficaram quase um ano fazendo esse trabalho, colando plaquinha, fazendo a descrição, planilhando. O que aconteceu no final é que o trabalho não andou, não conseguiram terminar, eles pararam no meio porque perceberam que não estavam conseguindo fazer a amarração com a base contábil, uma conciliação eficiente. Então o que a gente observa aqui, o que fica evidente é que não ter a clareza do objetivo do inventário vai trazer para você prejuízo, perda de tempo. Então antes de ir a campo, levar o time a campo para começar um inventário, se faz uma pergunta: qual o objetivo desse inventário patrimonial? Comenta aqui nesse vídeo qual é o problema que você quer resolver com esse inventário. Ponto 2. Sem uma norma ou política de gestão patrimonial, você não sabe o que coletar. A norma de gestão de ativos ou a política de gestão patrimonial é o que diz o que a empresa controla ou não como ativo imobilizado. É ela que direciona os procedimentos de aquisição, movimentações, transferências, baixas de todos esses ativos. É ela que vai te dar a diretriz do que você precisa identificar em campo como ativo imobilizado ou não identificar. A falta de uma norma ou de política, ela gera inconsistência, gera retrabalho e gera perda de qualidade da base final coletada em campo. A equipe pode identificar bens que não deveriam entrar no controle. Às vezes acontece de ignorar ativos relevantes, criar descrições sem padrão, colar a plaquinha patrimonial no local incorreto. E sem esse direcionamento, a equipe acaba fazendo o trabalho de forma diferenciada e sem padrão. Alguns exemplos que acontecem quando a empresa não tem essa norma, não tem essa diretriz, não tem uma política específica do que é ativo imobilizado dentro da organização. Vou trazer alguns exemplos do que acontece quando não tem uma norma, uma política dirigindo quais são os ativos e como eles devem ser identificados. Já vi acontecer, por exemplo, de saírem inventariando todas as cadeiras de uma empresa, sendo que essas cadeiras não deveriam fazer parte do ativo imobilizado. Não tinha uma cultura de comprar cadeiras como ativo imobilizado. Só que a pessoa que foi fazer não sabia, não tinha uma política difundida. Teve que voltar, tirar todas as etiquetas, todas as plaquinhas patrimoniais. Perdeu tempo. Como que a empresa vê, por exemplo, a parte de maquinários? Vou ativar, vou identificar os componentes das máquinas? Sim ou não? Se não tem essa regra definida, também fica subjetivo. Pode ser que cada departamento entenda de uma forma. Também já vi acontecer de ser uma política da empresa ou ser um entendimento da contabilidade da empresa ativar componentes de determinado valor ou de determinada relevância e a pessoa que foi fazer o inventário não sabia dessa regra. Fez todo o inventário e não coletou os itens que deveria coletar. Teve que voltar a campo. Outro exemplo que acontece muito na área de TI, identifica o monitor separado ou junto com a CPU. De novo, se não tem essa regra definida, pode ter subjetividade e cada pessoa pode decidir de uma forma. Então é importante ter isso escrito em política. A política serve para direcionar o time a fazer o inventário todos da mesma forma, todos com o mesmo critério. Com toda essa inconsistência, por não ter uma política, o inventário perde o valor, ele vira só uma perda de tempo. Com a política, o inventário vira um processo.
gera valor para a gestão da empresa. E você já tem uma norma ou política de gestão de ativos? Já sabe o que vai controlar como ativo ou não, o que vai ser identificado em campo? Comenta aqui, deixa eu saber. Com a política definida, você já sabe o que vai coletar, mas ainda precisa entender com o que você vai comparar essa base. Por isso, antes de ir para campo, é essencial você conhecer a base contábil da empresa. Ponto 3. Você precisa conhecer a qualidade da sua base contábil. Antes do levantamento físico, você precisa conhecer a base contábil em detalhe. Precisa saber como que está a qualidade dos dados que estão registrados lá. Você precisa avaliar a qualidade da informação, como está a descrição, as contas contábeis que esses registros estão classificados, os valores, datas, se tem informação de nota fiscal, o centro de custo, se você tem itens muito antigos, lançamentos novos, se essa base tem registros muito genéricos, difícil de entender o que foi comprado. Todos esses pontos são essenciais para te direcionar antes de ir para campo. Quando a base contábil tem baixa qualidade, você já consegue prever o trabalho que você vai ter na conciliação. Uma base de baixa qualidade dificulta bastante a conciliação entre o físico e o contábil. Isso é importante de você saber antes de ir para campo, porque você já direciona o time pontos específicos que precisam ser observados. Se a base contábil tem baixa qualidade, você já sabe que vai ter um grande problema na conciliação. Por exemplo, em campo, a equipe vai identificar notebooks, monitores, CPUs, diversos equipamentos de informática individualizados. Quando olha para a base contábil, vai achar um registro escrito equipamentos de informática fornecedor Y. Então você já vai sabendo, já vai para campo sabendo que vai precisar dos dados detalhados do levantamento de campo, mas vai ter trabalhos adicionais na conciliação. Não vai ser simplesmente conciliar um com um. Você vai precisar entender o que faz parte desse registro equipamentos de informática. Acontece muito em indústrias, por exemplo, de ser feita uma compra de um equipamento como um pacote, como uma máquina. Por exemplo, um moinho de cimento. Vou ser bem específico para ficar fácil de entender. Quando chega em campo, esse moinho de cimento, que foi uma aquisição de alguns milhões, são diversos equipamentos, às vezes mais de 100 equipamentos individualizados, que você vai inventariar um a um. Em campo tem todos os equipamentos individualizados, mas no registro contábil você só tem um registro. Esse tipo de dificuldade você já prevê antes. Então, quando você analisa a base antes de ir para campo, você já vai preparado para saber que no campo você vai ter que coletar todos os dados necessários para facilitar a sua conciliação depois. E não correr o risco muitas vezes de baixar itens da contabilidade que estão com descrição diferente do que você viu em campo. Às vezes é só uma questão de ajustar a conciliação, padronizar as descrições e fazer essa reorganização da base de ativos. Esse ponto é muito importante. Você conhecer sua base contábil vai te ajudar a prever processos adicionais para fazer o saneamento dessa base. E com isso você já vai a campo planejando como você vai fazer essa reorganização. Você confia na sua base contábil atual? Quando esses 3 pontos estão claros, o trabalho de campo deixa de ser uma tentativa, um improviso, de descobrir tudo do zero e passa a ser uma etapa estruturada do inventário. Como você sabe que está pronto para evoluir, para dar o próximo passo? Você já percebeu que ativo imobilizado precisa ter processo, precisa de método, precisa de rotina. Você não confia totalmente na base patrimonial da empresa atualmente. Você quer estar pronto para uma auditoria. Você quer crescimento com controle. Quem ainda trata o inventário com uma ação emergencial ou só quando dá tempo, não está pronto para essa evolução. Não está pronto para dar esse próximo passo. Empresas não devem fazer inventário somente para apagar incêndio. Deve usar o inventário como ponto de partida para assumir o controle patrimonial da empresa. O trabalho de campo é uma etapa essencial do inventário, mas ele precisa acontecer depois destes 3 pontos. Clareza do objetivo do inventário, conhecer as normas e políticas da gestão de ativos para saber o que vai ser coletado em campo e conhecer a base contábil da empresa. Quando essas etapas são ignoradas, pode parecer que você está ganhando tempo, mas no final vai custar caro e pode custar bem caro.
Eu já vi trabalho de campo dar errado por vários motivos. O projeto ter que ser interrompido no meio. Eu vou contar aqui algumas histórias para você fazer essa conexão do que a gente acabou de conversar. Eu já vi projeto ser paralisado por falta de placa patrimonial, equipe ser barrada em campo porque faltava EPI, descobrir depois de dias que tinha outras unidades para serem inventariadas, isso não estava no roteiro. Vi equipe fazer centenas de itens de inventário e depois isso não poder ser usado para nada porque não estava dentro do escopo. Percebe que o problema não foi o trabalho de campo? O problema foi ter ido a campo sem preparo? Então, se você está prestes a começar o primeiro inventário patrimonial da empresa, grave isso. Não comece pelo campo. Comece tendo clareza do objetivo, do resultado que você precisa alcançar com o inventário, conhecendo as normas e as políticas de gestão de ativos e conhecendo principalmente a base contábil da empresa. Depois disso, o campo é só execução, deixa de ser tentativa e erro. No próximo vídeo dessa série, vamos falar sobre um ponto crucial e mais crítico no inventário, quando o físico não bate com o contábil. Antes de encerrarmos, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série Inventário Patrimonial na Prática. Deixe seu like se esse vídeo te deixou mais confiante para dar o próximo passo. Se você identificou algum ponto de risco no seu negócio, comenta ativo. Ou se preferir, acesse o link na descrição e vamos conversar. Chega de atuar na insegurança. Você e sua empresa merecem uma base sólida para crescer sem medo do futuro. Até a próxima semana para mais conteúdos como esse.